Que a paz, a graça, a misericórdia e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam multiplicados em tua vida. Estamos realizando a leitura diária da Bíblia Sagrada. Acompanhe conosco. O livro de Ester foi originalmente escrito em hebraico e, de acordo com a hipótese de vários estudiosos, a sua versão final seria de autores desconhecidos. O livro de Ester foi escrito na região da Mesopotâmia, provavelmente na Babilônia. O livro de Ester é um texto que está contido nas Bíblias hebraica e cristã. O texto grego de Ester, na chamada tradução Septuaginta, é consideravelmente maior e é baseado em um texto hebraico diferente, no qual o tradutor teria acrescentado os dois textos de dois éditos reais. O texto grego também difere do masorético em seu conteúdo teológico. Judeus e protestantes consideram apenas o texto masorético canônico, enquanto os católicos consideram ambos os textos inspirados, o masorético e o grego. O livro de Ester é composto por 10 capítulos, que narram a história de uma jovem judia, órfã, chamada Ester. Esta jovem era prima do judeu Mardoqueu. Ela se torna esposa do rei persa Assuero e salva o povo judeu das conspirações do ímpio Amã. Façamos a leitura. Livro de Ester, capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes entregou à rainha Ester os bens de Amã, inimigo dos judeus. Então Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Ester havia contado ao rei que ele era seu parente. O rei tirou do dedo o anel com selo real que ele havia tomado de volta de Amã e o entregou a Mardoqueu. Assim, Ester o nomeou administrador dos bens de Amã. Então Ester voltou a apresentar-se ao rei e, caindo aos seus pés, suplicou com lágrimas que ele cancelasse o plano perverso de Amã, o Agagita, contra os judeus. Mais uma vez, o rei estendeu o cetro de ouro para Ester. Ela se levantou e ficou em pé diante dele. Disse ela: "Se parece bem ao rei, se conto com seu favor, se o rei considerar correto e se o tenho agradado, que seja publicado um decreto anulando as ordens de Amã, filho de Amedata, ou Agagita, para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como eu suportaria ver meu povo passar por tal calamidade? Acaso poderia assistir à destruição de minha família?" O rei Xerxes disse à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: "Entreguei a Ester os bens de Amã e ele foi enforcado porque tentou destruir os judeus. Agora, enviem aos judeus um decreto em nome do rei, dizendo o que vocês acharem melhor, e selem-no com o anel do rei. Lembrem-se, porém, de que o que já foi escrito em nome do rei e selado com seu anel não pode ser revogado." Assim, no dia 25 de junho, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Mardoqueu ditou. O decreto foi enviado aos judeus, aos mais altos oficiais do rei, aos governadores e aos nobres de todas as 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. As ordens foram redigidas na escrita e na língua de cada povo do império, incluindo as dos judeus. Mardoqueu escreveu o decreto em nome do rei Xerxes e o selou com o anel do rei. Enviou as cartas por mensageiros montados em cavalos velozes criados nas estrebarias do rei. O decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades autoridade para se reunirem e defenderem a própria vida. Permitia que destruíssem, matassem e aniquilassem qualquer exército, de qualquer nacionalidade ou província, que os atacasse ou a seus filhos e esposas. Também permitia que tomassem os bens de seus inimigos. A data marcada para que isso acontecesse em todas as províncias do rei Xerxes era 7 de março do ano seguinte. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados para se vingar de seus inimigos na data marcada. Por ordem do rei, os mensageiros saíram a toda pressa, montados em cavalos velozes criados nas estrebarias do rei. O decreto foi também proclamado na fortaleza de Suzã,
Mardoqueu saiu da presença do rei vestido com trajes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e tecido vermelho. E o povo de Susã comemorou alegremente o novo decreto. Os judeus se encheram de felicidade e alegria e foram honrados em toda parte. Em cada província e cidade, em cada lugar aonde o decreto do rei chegava, os judeus se alegravam muito e comemoravam com grandes banquetes, festas e feriados. Muitos que pertenciam a outros povos do império se tornaram judeus, porque temiam o que os judeus pudessem fazer com eles.